Nós estamos então nessa caminhada de uma série de mensagens com um princípio que essa igreja tem, que é ensinar aos cristãos, aos filhos de Deus, a caminhar na sua graça, no seu conhecimento, a caminhar nessa caminhada cristã que tem muitos desafios. A nossa caminhada tem muitos perrengues, tem muitos altos e baixos. Nossa caminhada tem algumas dificuldades, mas também tem muitas bênçãos. Mas nós precisamos aprender a caminhar, porque a nossa caminhada, o nosso objetivo maior é glorificar a Deus. A primeira pergunta que existe no Catecismo de Westminster é: qual é o fim principal do homem? E a resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus. Esse é o fim principal do homem. É para isso que o homem foi criado, para glorificar a Deus. Então nós estamos nessa caminhada, falando sobre a glória de Deus, falando sobre viver para a glória de Deus. E essa série, Vivendo para a Glória de Deus, só lhe deu glória. Hoje então, em 1 Coríntios 10, 23 a 32. Vamos ler então, que diz assim, a minha versão é a versão NVI. Diz assim: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Comam de tudo o que vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência. Pois do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo que lhe for apresentado, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém lhe disser: isto foi oferecido em sacrifício, não coma, tanto por causa da pessoa que o comentou, como da consciência. Isto é, da consciência do outro, e não a sua própria. Pois por que minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Se participo da refeição com ação de graças, por que sou condenado por algo pelo qual dou graças a Deus? Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Repita comigo: façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para os da igreja de Deus. Amém. Amém. Vamos então caminhar agora nessa mensagem. Glórias a Deus. Vamos caminhar então agora nessa mensagem que eu dei o título de Liberdade Cristã. E você já vai entender por que eu dei esse título. Nós estamos na carta de Paulo aos Coríntios. Coríntio era uma grande cidade, uma grande metrópole, uma cidade portuária, que era capital da Caia, como Porto Alegre é capital do Rio Grande do Sul. Ela era uma capital, uma cidade muito importante, muito bem localizada. E como toda metrópole, ela tinha muitos problemas. Como toda metrópole, ela tinha muita prostituição, ela tinha muita imoralidade, muita perversidade. Inclusive o nome Coríntios ficou um nome jocoso. Era um nome que era atribuído a coisas erradas, a coisas ilícitas. Quando queria falar que alguém estava fazendo algo errado, dizia que a pessoa estava corintianizando. Era corintianizar. Então, quando olhava para uma pessoa e essa pessoa era um mau caráter,
Era uma pessoa ilícita, era um bandido. Se dizia que ele era corintiano. Não, corintiano não. Se dizia que ele era de Corinto. Que ele era dos coríntios. Que ele estava corintianizando. Então, de tão grave que era o pecado na cidade de Corinto. Tão grave que era o pecado que se espalhava em Corinto. Corinto era o lugar do templo de Afrodite, uma deusa grega, uma deusa muito importante, deusa da fertilidade, da beleza. E lá nesse lugar, nesse templo, existiam as prostitutas cultuais, que nessa época a prostituição era ligada à religião, fazer parte da religião, os atos de culto, era a prostituição. A prostituição fazia parte do culto. Então, os homens não iam nas boates, eles iam nos templos. E ali havia prostituição, porque era uma prostituta cultual. Então, Coríntios era uma cidade perversa, terrível. Pensa, né? Um inferno na terra. Algo terrível. Mas era uma cidade muito bem situada. Muito bem posicionada. Uma cidade portuária. O mundo todo passava por Corinto. Uma cidade muito importante, assim como Éfeso também era importante, assim como Filipe também era importante, que daí Paulo escreveu aos Efésios, aos Filipenses. E aí uma coisa nós já aprendemos aqui, nessa visão de Paulo, nessa caminhada de Paulo. Paulo não plantou igreja em qualquer lugar, ele plantou nas principais cidades. E algo importante aqui primeiro, igreja se planta, igreja não se abre. Se abre a empresa, igreja se planta, porque igreja é um organismo vivo, ela tem que ser plantada para dar frutos. Mas algo importante nós aprendemos com essa atitude de Paulo. Ele não abriu em qualquer lugar, ele abriu nas principais cidades, porque Paulo usava o marketing da época. Que a igreja precisa estar bem localizada. Quando ela está bem localizada, ela é vista, ela é lembrada. As pessoas vão até esse lugar, a igreja não pode estar escondida, não pode estar no fim da rua, no cantinho onde ninguém sabe onde ela está. Ela tem que estar muito bem localizada, e por isso nós estamos orando e buscando em Deus para que a gente mude para um lugar mais visto, um lugar bem localizado, para que a igreja fique mais visível na cidade, que ela fique na rodovia, que ela fique no lugar onde transita pessoas. Isso é fundamental. As congregações podem estar nos bairros porque vai atender os bairros, mas a igreja principal precisa estar bem localizada. E uma coisa importante que eu quero dizer para você, quando nós oramos por algumas coisas, e eu falo na pessoa de pastor, é porque Deus quer fazer aquela coisa. Porque a palavra diz que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus profetas. Então, quando ele quer fazer alguma coisa, ele instiga o pastor a orar aquilo, para entrar de acordo com a sua vontade. Então, pode ter certeza, querido, que daqui a uns dias nós vamos estar num grande prédio em nome de Jesus. Amém? E assim foi Paulo, bem localizado, querendo aparecer, querendo mostrar a igreja, e num lugar terrível, numa cidade terrível. E essa também é outra missão da igreja. Nós não vamos estar à beira-mar, algumas até podem, né? Mas, sabe, tomando água de coco, com os pés para cima. Não, a igreja é luta, a igreja é batalha, a igreja é joelho no chão, a igreja é batalha pelas almas, a igreja ela vai estar aonde ninguém presta, aonde tudo é difícil, aonde tem a maior dificuldade, aonde tem a maior podridão, porque a igreja é luz, a igreja é sal, ela precisa estar ali para trazer a luz para aquele lugar. Uma vez me perguntaram, quando eu cheguei em Taquara, me entrevistaram na rádio e perguntaram: pastor, por que o senhor veio para Taquara? E assim, o que o senhor tem para nos dizer? Porque Taquara tem a fama de ser muito difícil. Eu disse, eu acho que não, para mim não. Porque para Deus nada é difícil, nenhum lugar é difícil. E se eu estou aqui, se o lugar é difícil, é porque o lugar seja trabalhado e se desenvolva. E é nesse lugar difícil que a igreja vai crescer. Amém? Porque é assim que funciona o reino de Deus.
É nós que desbravamos, é nós que avançamos. A palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E porta não ataca ninguém. Porta está fechada. Então as portas do inferno não prevalecerão. É nós que vamos arrombar as portas do inferno. É nós que vamos atravessar a porta. Elas não vão prevalecer, elas não vão resistir contra a igreja, porque a igreja vai avançar e vai derrubar as portas do inferno. Então, ele escreve essa carta que ele tem um objetivo. E Paulo escreveu possivelmente quatro cartas aos Coríntios. Só que 2 se perderam. Ele escreveu uma antes dessa, essa, uma depois dessa, e a que nós temos como segunda carta, que na verdade seria a 4ª carta. Mas ele tem um objetivo, porque alguém falou para ele algumas coisas que aconteciam nessa igreja. E aí ele escreve, ele divide essa carta em 9 partes, em 9 problemas que ele pontua nessa carta. Rapidamente para que você entenda, e por que ele chega no capítulo 10 para falar essas coisas. Primeiro, o primeiro problema que ele encontra do capítulo 1 ao capítulo 4, ele encontra as divisões na igreja. A igreja é dividida, a igreja tem preferências. Uns preferem Paulo, outros Apolo, outro Cefas, que é Pedro. E tinha o partidarismo. As pessoas gostavam de algumas coisas, gostavam de algumas pessoas, e não gostavam de outras, tinham suas preferências, tinha sua divisão. A igreja estava dividida. Depois, no capítulo 5, ele vai trabalhar sobre a imoralidade sexual que acontecia na igreja. Tinha um problema imoral na igreja, gente. Para você entender que a igreja não é perfeita. Você não está num ambiente perfeito. Você está num ambiente de pessoas que estão buscando melhorar. Então você vai encontrar dentro da igreja pessoas que ainda são imorais. Pessoas que são fofoqueiras. Pessoas que são mentirosas. Pessoas que promovem contenda, separação, divisão. Você vai encontrar dentro da igreja. Mas você não tem que olhar para essa pessoa e dizer, aqui não é meu lugar porque você é perfeito. Não é. Uma vez falaram para um pastor, eu vou sair da igreja. Porque essa igreja só tem gente falsa. Ele disse, bem-vindo, tem lugar para mais um. Porque é um lugar de pessoas imperfeitas. Se você fosse um perfeito, você não estava aqui com a gente mais. Para você ver que eu não sou perfeito, senão eu tinha sido arrebatado já. Ninguém é perfeito, e nós estamos aprendendo com a imperfeição uns dos outros. Eu aprendo o que eu não devo fazer, e eu aprendo o que eu devo fazer. Porque tem irmãos que, mesmo com as suas imperfeições, são bênçãos em diversas áreas. Porque todos nós, todos vocês que estão aqui ouvindo, sabe aonde aperta o calo. Você sabe aonde você tem problema, aonde você ainda não está ainda 100%. Você sabe disso, mas você também sabe que você é bênção em algumas áreas. Todos aqui são bênção em alguma área, em algum lugar, em algum departamento, em alguma coisa. E assim a igreja cresce, assim a igreja avança. Então Paulo está pontuando que essa igreja tem problema. Ela tem 9 problemas que ele pontua. Divisão, imoralidade. No capítulo 6 ele vai falar de contendas. E ele fala algo importante. Que os problemas da igreja se resolvem na igreja. Porque tinha uns irmãos lá que queriam levar para a justiça, processar, levar para o juiz. Não, a gente esgota todas as possibilidades primeiro na igreja. Aí Paulo vai dizer, por que os de fora por acaso vão julgar os de dentro? Não, vocês não sabem que no fim dos tempos, quem vai julgar o mundo é a igreja? Então como que você vai levar um caso da igreja para a justiça do mundo? Então primeiro se resolve tudo aqui, ou se tenta resolver o máximo possível aqui. Aí não deu, o irmão é desleal mesmo, não tem condições, não está sendo um irmão verdadeiro, ok, aí leva em última instância. Mas as contendas se resolvem na igreja.
Tem um problema com o irmão, tem um problema com o outro, procura o pastor vai falar com vocês dois e nós vamos resolver isso. Porque a igreja é lugar de conserto, é lugar de restauração, é lugar de pessoas com problemas, é lugar de pessoas que saem da igreja falando mal, descendo o sarrafo, mas daqui a pouco ela volta. E o que a gente faz com ela? Bota o dedo na cara e diz, sai daqui? Não, ele fala, a gente abre os braços e diz, bem-vindo, filho do meu pai. A gente abraça e diz, que bom que tu voltou. Porque aqui é lugar de conserto, aqui é lugar de abraçar, aqui é lugar de amar. O mundo não ama, o mundo despreza. A igreja ama. A igreja acolhe, a igreja abraça. E aí ele vai falar no capítulo 7 sobre o casamento, problemas do casamento. Capítulo 8 e 10, a liberdade cristã, que é o que nós falamos agora, e damos esse título, liberdade cristã. Aí ele fala no 11, os problemas com a ceia, que nós lemos todo o culto de ceia, vamos ler hoje. Do 12 ao 14, os problemas com os dons espirituais. Porque era uma igreja que tinha muito dom, muito talento, gente talentosa, gente boa, gente que tinha os dons. Ele fala no capítulo 3, que bom que vocês têm todos os dons. Mas ele faz um alerta, dom sem amor é uma tragédia. Talento sem amor é terrível. Porque não basta eu ter talento, não basta eu ter dom. Se eu não tiver amor, não serve para nada. Serve só para soberba, para orgulho, para se envaidecer, mas não ajuda em nada. Então, primeiro precisa ter amor. Precisamos amar as pessoas, amar a igreja, amar a comunhão, e depois nos oferecer e usar os talentos. No capítulo 15 vai falar dos problemas com a ressurreição, porque eles não entendiam muito bem sobre a ressurreição, eles não entendiam muito bem como assim que Cristo ressuscitou, como assim que todos vão ressuscitar. Então ele fala sobre esse problema, e no 16, que é o último capítulo, ele fala dos problemas financeiros. Ele fala de uma igreja que não era generosa, uma igreja que tinha a mão fechada. Então ele vai ensinar essa igreja como lidar com as finanças também. Porque quando ajudamos alguém, ou a obra de Deus, e Paulo vai nos ensinar isso, é uma bênção maior, não para quem está recebendo, mas para quem está fazendo. Porque o ato de contribuir, o ato de ajudar, é ser instrumento de Deus para que aquilo aconteça. Sempre que você for levantado para contribuir, para ajudar, para ofertar, para dizimar, para fazer uma assistência social, sempre que você for levantado, que Deus lhe levantar para dar uma oferta para alguém, diga obrigado, Deus, que está me usando de instrumento nas tuas mãos. Porque Deus levanta pessoas para abençoar outras. E quem Ele levanta para abençoar, Ele está abençoando. E Ele vai abençoar. Então seja grato quando Deus pedir para você ser um contribuinte, ser um colaborador, ser alguém que vai fazer para o reino. E quanto mais você faz para o reino, mais Deus se agrada. Quanto mais você oferece de você mesmo, do seu talento, dos seus dons, mais Deus te abençoa. Porque mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Porque é uma bênção servir a Deus. Uma vez lá em Canoas, o pastor levantou uma grande oferta lá, uma grande mesmo. E ele disse, gente, nós vamos precisar aqui, acho que era para o ar-condicionado, se não me engano. O ar-condicionado deu 280 mil reais. Quando eu vi esse valor, eu dei glória a Deus, eu disse, que bom, que bênção. Quanto mais alto o valor, mais bênção vem para nós. Porque nós temos um problema com o bolso, né? Muitas vezes o bolso manda na gente. E a gente tem medo de fazer, de botar a mão no bolso, de ofertar, de ajudar. Mas esquece que Deus trabalha com a lei da semeadura e a lei da retribuição.
Quanto mais você faz, mais ele abençoa. E se você não fizer, não tem problema. Quem está perdendo é você. Ele vai levantar outra pessoa para fazer. Outra pessoa vai ser abençoada. Porque a igreja de Deus nunca parou. Nunca parou. Porque ele sempre levantou pessoas para ajudar e para contribuir. E agora, no capítulo 10, que ele vai falar da liberdade cristã, ele está dando um alerta ao abuso da graça de Deus. Paulo dá um alerta à igreja do abuso da graça. Ele começa falando nos primeiros versículos do capítulo 10, versículo de 1 a 5 diz assim: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Primeira coisa, ele faz nessa introdução 4 alertas para nós. Primeiro, cuidado para não se acostumar com a igreja e se tornar um murmurador. Porque esse povo do deserto provaram das bênçãos espirituais, comeram do maná, comeram das codornizes. Uma nuvem protegia eles do sol de dia, uma coluna de fogo levava eles na noite. Tomavam água quando tinham sede, e essa água, a palavra diz que era Cristo, e o judeu cria que a pedra, a rocha, andava junto com eles conforme eles estavam andando. Mas essa rocha é uma rocha espiritual, que era o próprio Cristo. Mas mesmo assim, Deus não se agradou da maioria deles. Eles saíram do Egito, uma grande multidão, e chegou um ponto que Deus disse: nenhum desses acima de 20 anos vai entrar na terra. Porque eles murmuravam, eles reclamavam de tudo. Se acostumaram com a bênção e reclamavam de tudo. Reclamavam de tudo, porque eu estou com fome e lá no Egito eu tinha comida à vontade. Era escravo, apanhava, fazia tijolo, mas tinha comida. Aí reclamavam, aí Deus mandava o maná. Mas todo dia é isso? Toda hora é isso? Mas eu estou com fome, eu quero outra coisa. Aí Deus mandou codornizes. Aí reclamavam. Aí tinha sede. Estou com sede, Moisés. Pô, Moisés. Estou com sede, Moisés. Se fosse para morrer de sede aqui, eu ficava no Egito, Moisés. Moisés ia lá, falava com Deus e saía água da rocha para eles tomar água. E assim mesmo eles murmuravam. Assim mesmo eles reclamavam. Cuidado para não se acostumar com a caminhada, para não se acostumar com a igreja e virar um murmurador. Senão daqui a pouco você está reclamando de tudo. Daqui a pouco você vai olhar e vai achar que tem que trocar a cor da parede porque não está bonito. Daqui a pouco você vai achar feio o teto. Daqui a pouco você vai reclamar do louvor, você vai reclamar do pastor, você vai reclamar da roupa do pastor, do microfone do pastor. Daqui a pouco você vai reclamar da obra ali que não anda e você vai murmurar. E Deus não se agrada de quem murmura. Deus não se agrada de quem é murmurador e religioso, que só bate o cartão. Ele quer adoradores. Ele quer verdadeiros crentes. É preciso ser autêntico na presença de Deus. Então Paulo está dando alerta. O segundo alerta que Paulo dá, no versículo 7 e 8. Não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber,
e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquem imoralidade como alguns deles fizeram. Em um só dia morreram 23.000. Segundo alerta, cuidado, não abuse da graça, achando que o Senhor não se importa com o que fazemos. Porque tem aí um pessoal abusando da graça. Tem um pessoal achando a graça uma palhaçada. Fazendo da graça uma palhaçada, fazendo da graça um circo. E achando que Deus não se importa com o que a gente faz. Achando que Deus, não, agora na graça eu posso todas as coisas, não tem problema. Na graça tudo vale. Mas Deus espera que cada um de nós reverencie o seu nome. Porque o que nós fazemos, o que nós falamos, as nossas atitudes falam de Deus. Falam de Deus. Então não é porque é a época da graça que tudo pode. Porque a época da graça é mais séria do que a época da lei. Porque Jesus disse, o que a lei diz? Não matarás. Mas eu, porém, digo, se você sentir ira de um irmão, você já matou ele no seu coração. E por isso você é condenado. Então não é o ato, é o coração. O que a lei diz? Não adulterarás, mas eu, porém, vos digo, aquele que olhar para uma mulher com o olhar desejoso dela, já adulterou no seu coração, está condenado. Então a graça, ela é muito séria. Porque a graça morreu alguém para que nós pudéssemos estar aqui. Então Paulo faz um alerta, não abuse da graça de Deus. Não abuse da bondade de Deus. Esse povo abusou da bondade de Deus e todos morreram no deserto. Todos ficaram no caminho. Só os mais jovens que ficaram, com exceção de Caleb e de Josué. Terceiro alerta que ele faz, versículo 9 e 10. Não devemos pôr o Senhor à prova como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. E não se queixe como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Cuidado, não se oponha às coisas de Deus, não se oponha às coisas que Deus faz, e nem se volte contra quem Deus tem chamado. Não se volte contra os homens de Deus. Foi o que aconteceu no deserto. Houve uma rebelião no deserto. Coré, ou Corá, depende da tradução, Datã e Abirão se voltaram contra Moisés. O que esse cara pensa que é? Está pensando que a gente também não pode? Certa vez a irmã de Moisés se voltou contra ele. Moisés acha que só ele fala com Deus? Não, a gente também fala. Deus castigou ela com lepra. Aí Moisés chama esses homens. Que rebelião é essa que vocês estão fazendo? Vocês estão loucos? Não, porque Deus também está com a gente. Então agora eu invoco o poder de Deus sobre a nação. E vamos ver com quem Deus está. E a palavra diz que o chão se abriu e eles foram engolidos pela terra. Não se bote contra a igreja, não se bote contra os homens de Deus. Não saia falando mal dos homens de Deus. Foi Deus que levantou, foi Deus que colocou. Paulo faz um alerta. E o último alerta que ele faz, versículo 12. Assim aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Um alerta para que não nos achamos firmes e inabaláveis. Porque para cair basta estar de pé. Então nós temos que ter cuidado para nos manter de pé. E não desejar a independência, mas a dependência de Deus. Deus quer pessoas dependentes dEle. Dependentes do seu amor, dependentes da sua graça. Dependentes dEle, Ele quer a dependência. Cuidado com a soberba, porque quem está de pé geralmente está soberbo. Não, eu estou aqui, eu sou inabalável, eu sou forte. Eu sou um dizimista fiel, eu cumpro meus mandamentos e eu estou bem. Cuide para não cair. Paulo dá um alerta, cuidado para não cair. Cuidado para não ser abalado. E no versículo 11 vai nos dizer por que ele falou isso. Essas coisas aconteceram a eles como exemplo
e foram escritas como advertências para nós, sobre quem tem chegado ao fim dos tempos. Tudo isso aconteceu para alertar a igreja hoje, para falar com a igreja hoje. Tome cuidado, não leve a graça de qualquer jeito, não leve a palavra de Deus de qualquer jeito. Mas aí no versículo 13 ele traz um refrigério, ele traz um ufa. Versículo 13 ele vai dizer: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Na tentação, Deus nos proporcionará o escape. Na dificuldade, Deus nos proporcionará o escape. Traduzindo, parafraseando, Deus não dá um fardo maior do que a gente possa carregar. Se você está passando por algum problema, por alguma dificuldade, não fica dizendo: não, mas tu não imagina como é que eu não estou aguentando mais. Não, aguenta sim. Deus não dá um fardo que você não possa carregar, Ele não vai dar algo maior do que você pode suportar, Ele não vai deixar que você seja acabado por isso, seja destruído por isso. Ele não vai deixar, se você está em Deus, se você é fiel a Deus, se você está glorificando a Deus, Ele não vai deixar você sucumbir com essa coisa. E a palavra está dizendo que Ele mesmo vai dar o escape, porque a nossa força vem do Senhor. É do Senhor que vem o escape, é do Senhor que vem a saída, é do Senhor que vem a força. Quando você estiver passando por algum problema, alguma dificuldade, louve a Deus, busque a Ele, e Ele vai dar o escape. Você tem que dizer para Ele: Senhor, eu sei que o Senhor vai dar o escape, não sei quando, eu queria que fosse agora, mas não sei quando, mas Senhor, me dá o escape, e Ele vai dar o escape. É Ele que tem a solução, é Ele que tem o refrigério, é Ele que traz a solução. Amém? Aí ele vai falar sobre a nossa liberdade, que nós lemos a partir do versículo 23. Ele vai falar que no 23, tudo eu posso, Tudo é permitido. Porque os coríntios falavam isso. Não, tudo é permitido. A graça. Eles eram esses que abusavam da graça. Não, tudo é permitido, tudo pode, tudo é possível. Mas aí Paulo diz: mas nem tudo convém. Ele vai dizer então que o limite da minha liberdade, da sua liberdade, vai aonde escandaliza o próximo. Porque existe um problema. Existem questões para nós. O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer? Aonde eu posso ir, aonde eu não posso ir? Porque existem questões que são fáceis para a gente identificar. Por exemplo, você sabe que aquilo que é imoral, você não deve fazer. Isso é muito fácil para nós. É imoral? Então eu sei que eu não posso fazer. Isso não cabe a mim. Isso não é para nós. E nós sabemos que o que é moralmente certo, para nós é tranquilo também. Isso aqui está ok. Mas o problema é o que é amoral. Que é aquilo que está no meio. Não é imoral, não tem problema, mas será que não tem problema? Por ser amoral, por não ter valor na moralidade. Então Paulo vai trazer esse alerta. Porque, por exemplo, os coríntios tinham dúvida. Porque lá em Corinto, no templo de Afrodite, tinha sacrifício de animais aos ídolos. E aí eles tinham dúvida, que agora eles estavam se convertendo, eles estavam mudando de vida. E eles pensavam: será que eu posso ir no mercado e comprar uma carne lá? E se essa carne foi sacrificada para ídolo? E se o rapaz que me atende lá no mercado, ele é do templo de Afrodite? Para nós hoje, se nós for no mercado
e o rapaz que atende no balcão for de uma religião satânica, compra ou não compra a carne que ele vende? Compra ou não compra o que ele está comercializando? E se agora, e se eu for no mercadinho da esquina, e é uma família de satanistas que tem um mercado, e agora? Posso comprar o que está vendendo ali ou não posso? Então Paulo vai responder. Primeiro ele diz três perguntas, ele responde coma, a segunda coma, e a terceira não coma. Primeiro ele diz, compre tudo que vende no mercado, sem problema. Se você chegou no mercado e você não sabe quem são os donos, porque isso é uma coisa que aconteceu já, que eu já ouvi muito falar. Não compra a moto da Yamaha. Tem pacto satânico. Não compra de tal empresa. Não compra da Nestlé, porque a Nestlé tem na Coca-Cola, virando para baixo é o capeta. Não tome Coca-Cola. Mas e aí, posso tomar ou não posso? Então Paulo está dizendo, você não sabe quem é essa pessoa? Não chega lá entrevistando ela. Vem cá, tu é satanista? Vem cá, que religião tu é? Não chega lá perguntando pro açougueiro, o que tu faz no domingo? Tu vai na igreja ou tu vai em outro lugar? Não, deixa eu perguntar. Então pode comprar tudo que vende no mercado. Pode comprar qualquer marca de carro, qualquer marca de moto. Pode tomar Coca-Cola, pode tomar qualquer refrigerante, qualquer coisa. Tudo que vende no mercado você pode comprar, sem problema nenhum. É amoral e não tem problema nenhum. Segundo, se um amigo descrente, no caso lá, ele frequentava o templo de Afrodite, te convidava para ir na casa dele, vamos lá em casa, vou fazer um churrasquinho para nós. Aí as pessoas perguntam, e aí Paulo, se o meu amigo lá bate um tambor, vou na casa dele comer o que ele vai me oferecer ou não? Paulo diz, vá, coma, problema nenhum, pode comer, não tem problema. Por quê? Porque tudo vem de Deus. E o que é sacrificado para os ídolos lá no templo, perde todo o problema, toda a oferta, quando sai de lá. E eles não oferecem a Deus, eles oferecem aos demônios. E para nós, demônio nenhum toca. Não temos problema nenhum com isso. Ou nós podemos ser maior do que Deus, ele fala. Desde o capítulo 8 ao capítulo 10, ele vai falar dessas questões. Então, quando você for na casa de alguém, não fica perguntando. Daí você vai lá e vê uma imagem de Nossa Senhora, não sei do que. Misericórdia. Não, meu Deus, deixa eu fugir daqui. Não precisa. Esteja lá para ser luz. Não tem problema, pode comer. Não há problema nenhum. Agora ele diz, não coma. Quando você for, se você for convidado para ir ao templo, não vá. E se você for convidado e a pessoa disser, isso aqui foi sacrificado aos ídolos. Só que antes da gente comer, eu fiz uma mandinga aqui, ó, porque ó, as forças espirituais, tá, tem espírito aqui. Ele diz, não coma. Não por causa da ação que foi feita, porque isso não tem influência nenhuma sobre nós. Mas ele fala para não comer por causa da consciência. De quem? Da pessoa que está falando. Porque a pauta, o que baliza, o que nos deve ser luz, é o escândalo. Se eu comer isso, eu vou escandalizar essa pessoa? Por exemplo, o judeu não come porco. Os adventistas também não comem porco. E aí tem um judeu que convida você ou um adventista para ir na casa dele. E você leva uma costelinha de porco para assar. Não faz isso. Ou você vai com ele a algum restaurante e ele está ali todo cuidado e você pega um porco para comer. Para ele é um escândalo. Não faz. Por causa da sua consciência? Não, por causa da consciência dele, porque o nosso limite é o escândalo. O nosso limite é a consciência do nosso irmão. Eu não devo fazer as coisas para escandalizar ninguém. E isso vai valer para todas as coisas.
Isso vai valer para todas as coisas que a gente faz. Para todas as coisas. O tipo de roupa que eu vou usar. Se eu vou fazer a visita para alguém, e eu vou escandalizar essa pessoa com a roupa que eu vou usar, eu tenho que mudar a roupa que eu vou usar. Lugar na igreja, nós devemos nos portar com decência. Todos nós, tanto os homens quanto as mulheres. Aí Paulo vai dizer que todos nós temos que cuidar a nossa postura. Por quê? Porque pode escandalizar alguém. Ah, tô nem aí para os outros. Pois é, mas tu é cristão, agora tu tá aí sim. Ah, na rede social eu boto o que eu quero, a rede social é minha. Pois é, mas agora tu é cristão, tu responde não só por ti, tu responde pela igreja, tu responde por Cristo. Ah, eu falo mesmo. Pois é, agora tu tem que segurar a tua língua. Porque agora tu é cristão. Agora tem que ter cuidado com o que a gente fala, cuidado como a gente fala, cuidado o que a gente expõe na rede social, cuidado como a gente se expõe na rede social. Você foi para a praia, minha irmã, você tá na piscina com o teu marido e tá de biquíni com ele, o mundo todo não precisa saber. Porque a nudez da mulher, ela é para o homem. E a nudez do homem é para sua mulher. Como o pastor Fábio fala, né? Tem muita ovelhinha aí sem pele, sem pelo, expondo na rede social. Então tem que ter cuidado. Aí, para a gente caminhar para o final, tem 2 homens na Bíblia que se importaram com a glória de Deus. Um viveu a vida inteira para a glória de Deus, e foi uma bênção, a vida inteira dele. O outro viveu a vida inteira na desgraça, a vida inteira ofendendo Deus, mas no final ele entende que ele errou e ele se volta para Deus. Primeiro é Daniel. Daniel é levado para a Babilônia, no cativeiro, um jovem em volta de 16 anos, é levado para a Babilônia, para um lugar pagão, para uma região pagã, para ídolos, para deuses, para costumes totalmente contrários à sua fé. E aí lá o rei chama ele e mais alguns, porque ele era um nobre, inteligente, chama ele, gosta dele, gosta dos amigos dele. Olha, agora vocês vão viver aqui comigo no palácio e vocês vão comer tudo que aqui a gente tem aqui no palácio. E Daniel diz no capítulo 1:8, diz: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. O que Daniel fez? Daniel não tinha ninguém para julgar ele, ele não estava no templo, ele não estava na sua cidade, na sua terra, que era Jerusalém, ele não vivia mais no ambiente judaico, como você. De repente é convidado para ir para algum lugar, você vai morar longe de Taquara, e de repente lá não tem nem igreja para você ir. Daniel está nessa situação, não tem nada, não tem adoração a Deus, ninguém mais adora a Deus, está todo mundo, ele tem todas as desculpas que ele precisa para pecar. Ele tem todas as oportunidades que ele precisa para pecar, tudo. É como alguém no secreto oferecesse para você uma bolada de dinheiro para você fazer uma falcatrua. Ninguém está vendo, é só você, essa pessoa que estão ali, você tem toda a oportunidade para fazer. Daniel diz: eu não vou fazer. Por quê? Porque ele queria glorificar a Deus. Porque ele talvez pensou o que Paulo disse: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me edifica, tudo me é lícito, mas nem tudo me edifica. Você pode ir numa festa? Pode. Convém. Você pode estar cheio de amigos ímpios? Pode. E nós temos que ter amigos ímpios. Por quê? Porque nós precisamos ganhar eles. Mas você deve ir em todo lugar que eles vão? Você deve fazer tudo que eles fazem? Nem tudo convém. Nem tudo. Nem tudo é lícito. Nem tudo cabe. Algumas coisas geram escândalo. Você pode ir na festa de um amigo.
Está todo mundo lá bebendo, enchendo a cara, você fica tranquilão. Seja crente lá. O que não pode é lá você esquecer que é crente. O que não pode é na roda dos amigos você esquecer quem você é. Porque eles sabem quem eles são, e eles sabem também quem você é. Mas Daniel não quis, e Daniel viveu a vida inteira dele. A vida inteira dele glorificando Deus. A vida inteira dele lá na Babilônia, orava, continuava orando 3 vezes ao dia, como ele fazia sempre. Continuou lá dando bom testemunho de Deus. E o segundo personagem é Manassés, um dos piores reis de Israel. Um dos piores reis que a nação já conheceu. Manassés fez tudo de ruim que devia fazer. Tudo de ruim que, olha, que alguém poderia fazer, ele fez. Foi terrível o que Manassés fez. Adoração a ídolos, colocou ídolos dentro do templo, fez oferta a esses ídolos, levou o povo a adorar, se prostrou às imagens, foi idólatra, conduziu o povo ao pecado, foi terrível a vida inteira. Mas chega um dia que ele é preso, é colocado uma argola no seu nariz, algema nas suas mãos e carregado. E quando ele é carregado, ele ora. 2 Crônicas 33, 12 e 13 diz: e em sua angústia ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante de Deus, dos seus antepassados. Quando ele orou, o Senhor o ouviu e atendeu, e o seu pedido, de forma que o trouxe de volta a Jerusalém e a seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. É um homem que viveu a vida inteira pecando, uma vida inteira de pecado. Mas chegou um momento que esse homem se converteu. Chegou um momento que esse homem acordou. Chegou um momento que ele disse: chega de pecado, eu estou lascado, porque eu estou só errando, estou indo contra Deus. E ele se humilha, ele se arrepende, ele se prostra, pede perdão para Deus. E Deus não resiste a um coração contrido. Deus não resiste a um coração quebrantado, não importa quem seja. E aí Deus restaura a vida de Manassés. E ele volta a fazer tudo diferente, ele acaba com os ídolos, ele quebra os ídolos, ele fala: povo, eu estava errado, povo, olha, eu fiz tudo de errado, eu errei, não é assim. Ele tira e ele adora a Deus agora, e agora as pessoas vão no templo adorar o verdadeiro Deus, porque Manassés se converteu. E aí Paulo fecha no versículo 31, dizendo: assim quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. O limite da liberdade cristã está na glória de Deus. O limite da nossa liberdade está na glória de Deus. Não abuse da graça, não abuse da fé. Não acha que tudo nós podemos fazer porque não dá nada. O limite está na glória de Deus. Vai glorificar a Deus o que você vai fazer? Então faça. Não vai glorificar a Deus? Não faça. Eu já contei para você uma vez que Charles Spurgeon fumava charuto. E um dia ele vê um outdoor. Charles Spurgeon foi o príncipe dos pregadores. Ele vê um outdoor de uma empresa de charuto dizendo: o charuto que o Dr. Spurgeon fuma. Ele olhou aquele outdoor e disse: isso não está glorificando a Deus. Nunca mais eu vou botar isso na minha boca. O nosso limite está na glória de Deus. Nosso limite está em escandalizar o próximo. E o nosso limite está na glória de Deus. Comer ou beber, para a glória de Deus. Qualquer outra coisa, tudo o que fazemos, para a glória de Deus. Daniel fez tudo para a glória de Deus. E sempre Deus foi com ele. Manassés perdeu o seu tempo. A sua vida foi totalmente contra Deus. Mas chegou um ponto que ele se arrependeu e se voltou para Deus.
Faça como Daniel. Viva para a glória de Deus. Mas de repente aqui pode ser que tenha um Manassés aqui, que está fazendo coisas que não glorificam a Deus. Então hoje, na noite de ceia, é o dia para você se consertar com Deus. E você pedir perdão para Ele, dizer: Senhor, eu quero viver para a Tua glória. Eu quero viver para a Tua graça. De repente você tem abusado da graça. Tem abusado da liberdade cristã. Nós temos liberdade para qualquer coisa. Mas nós não podemos abusar dela. Então hoje pode ser um dia de conserto. Humilhe-se perante Deus. Peça perdão para Ele. Ainda dá tempo. Concluindo, nós como cristãos que somos, temos liberdade para fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Nada nos contamina. Nada que entra na boca nos contamina. Nada que cai no estômago nos contamina. Jesus diz que o contamina é o que sai de dentro do coração. Então tudo nós podemos fazer, mas não abuse da graça. Não escandalize seu irmão. Não escandalize alguém que vai ver uma publicação sua no Facebook, no Instagram. Vai escandalizar? Não publica. A maneira que você se porta vai escandalizar? Não faça. A maneira que se veste vai escandalizar? Não faça. Por causa da consciência de quem está ali, e eu preciso ganhar essa pessoa. E segundo, cuidado para não se tornar um libertino, um rebelde, um murmurador. Nós temos a liberdade, não a libertinagem. E os libertinos, Judas escreveu uma carta inteira para os libertinos. Se você quer saber o que Deus pensa disso, lê a carta de Judas. 1 Coríntios 10:31 diz: assim comam, ou bebam, ou façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.